O evangelho que nos cumpre aqui trabalhar no capítulo 25, trata exatamente de buscarmos os valores adequados. O título do capítulo, Buscai e Achareis, representa este chamado, algo que deve ser compreendido de acordo com o objetivo principal. Mas para tratar do tema desta noite, que é um dos mais poéticos das Escrituras, nós queremos antes abordar no livro dos Espíritos uma questão que tem uma relação bastante íntima com o Evangelho. Nesta obra, o livro dos Espíritos, encontramos as orientações dos Espíritos a respeito das questões filosóficas. Aquilo que pode elucidar a inteligência na explicação destas coisas misteriosas que os raciocínios sem base nas leis, às vezes não sabem solucionar. E por causa disso, muitas pessoas perdem a fé ou caminham por caminhos tortuosos, supondo hipóteses e fazendo conceitos a respeito de Deus totalmente incongruentes. Há uma questão, e nós vamos nos limitar a esta, das 1019 do Livro dos Espíritos, que poderá nos ajudar nesse entendimento. Ela está situada dentro da lei de liberdade. A terceira parte do Livro dos Espíritos é composta das leis morais. As leis morais representam a chave lógica, o mapa que os Espíritos nos oferecem para entender o que nós devemos fazer na vida. E aqueles que quiserem ir buscar explicações poderão encontrar nestas leis morais. E é muito bonito o estudo das leis morais por um fator. Quando nós aprendemos a identificar a estruturação do Livro dos Espíritos, nós percebemos uma coisa muito importante, que Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte, eu vou pegar aqui os nomes adequados. A primeira parte se chama Causas Primeiras. É composta de 4 capítulos. Esta primeira parte, Kardec desdobra esta primeira parte numa outra obra, chamada Obra Básica. Kardec, com base nisto, que logo no começo representou apenas os 4 primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, lança a última obra que ele em vida escreve, com o nome de A Gênese. A Gênese é a amplificação do primeiro livro, da primeira parte do Livro dos Espíritos, Causas Primeiras. Gênese. Na segunda parte, nós encontramos Mundo Espírita ou dos Espíritos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele chama Mundo Espírita ou dos Espíritos, explicando a origem dos espíritos, a encarnação, a pluralidade das existências, a vida espiritual, a intervenção dos espíritos do mundo corpóreo, a emancipação da alma, a saída do corpo. Esta segunda parte, Kardec escreveu um outro livro para desenvolvê-la, chamado de O Livro dos Médiuns. Então, se você quer aprofundar-se nas questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre mundo espírita, o mundo dos espíritos,
é necessário estudar o livro dos médiuns. Todas as relações, as explicações dos significados. Kardec amplifica isto nesta outra obra. A última parte, a quarta parte do Livro dos Espíritos, é chamada Esperanças e Consolações. Penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Kardec escreveu uma outra obra, tratando exatamente destes temas, que se chama O Céu e o Inferno. Ou também, no subtítulo, Do Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vai falar sobre esperanças e consolações. O que nos aguarda? O céu ou o inferno? Ou como será essa justiça? O céu e o inferno eram as concepções mais correntes ao tempo de Kardec, quando ele estava na Terra, encarnado. As religiões se lastreavam na Bíblia para defenderem a absolvição dos justos e a punição perpétua dos culpados. Paraíso ou sofrimentos eternos? Será esta a justiça divina? Kardec, então, amplifica os dois últimos capítulos do Livro dos Espíritos, que corresponde à quarta parte, nesta outra obra básica chamada O Céu e o Inferno. Agora, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Kardec escreveu um outro livro para explicá-las. Este livro se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, não há nenhum exagero quando, para entender o Evangelho, nós recorremos ao Livro dos Espíritos nas leis morais. E não há nenhuma impropriedade quando, estudando as leis morais, recorremos ao Evangelho. Porque ambos fazem parte do mesmo caminho racional para a compreensão destas leis. Assim, nós temos uma única questão do Livro dos Espíritos que queremos abordar hoje, para tratarmos do Evangelho, no capítulo 25. Existiriam muitas outras, que seriam aplicáveis. Mas esta, pelo seu teor prático e direto, nos ajudará bastante. Trata-se da lei de liberdade, livre-arbítrio. E é a questão 862 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, diferente do Evangelho, quando Kardec então discorre os temas que Jesus deixou em parábolas, explicando-os, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec faz diferente. Ele começa com perguntas e espera as respostas das entidades superiores. Foi o primeiro livro. Lá no começo, ele escolheu este caminho para fazer essa abordagem. Os demais livros, Kardec usa outra metodologia. Não são de perguntas e respostas. Mas a pergunta 862 é a seguinte: existem pessoas para as quais nada sai bem? Ah, sou eu. Sou eu. Se eu resolver ir para a praia, chove. Passa o ano inteiro sem chover, mas é só eu projetar e ir para a praia, tomar um sol, tirar esse bronze de escritório, essa cara de lagartixa, que aí chove. É só eu falar assim, agora eu tirei férias, vou ficar tranquilo em casa sem fazer nada. Você fica sabendo que metade da família vai te fazer uma visita. Que a sogra projetou passar na sua casa uns 15 dias. Ou seja, tudo o que você
propõe, não sai bem. E aí Kardec continua, isso é a pergunta só, hein? Ou seja, lá em 1857, quando Kardec lançou este livro, 58, já havia essa pecha, já as pessoas se queixavam disto. Existem pessoas para as quais nada sai bem, e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Tudo que ela quer fazer parece que dá errado. Quando ela resolve comprar dólar, o dólar cai. Quando ela marca para viajar, o dólar sobe. E ela tem que comprar dólar alto. E quando ela volta de viagem, eu vou economizar bastante, porque quando eu voltar, eu vou vender esse dólar que está muito mais caro, eu vou ganhar mais dinheiro. Aí quando ela chega, o dólar baixou bem baixinho. Não existe nisso aquilo que se pode chamar de fatalidade? Ah, isso foi uma fatalidade, isso é uma desgraça, isso é um azarado mesmo. Kardec pergunta aos espíritos, e olha o que os espíritos respondem. Existe fatalidade, se você quer chamá-la assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero da existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Portanto, quando isso é assim, e quando as pessoas estão passando por estas circunstâncias que parece que tudo dá errado, não podem atribuir a Deus, mas apenas à sua própria escolha, ter que enfrentar uma vida de decepções dessa natureza, para desenvolver a resignação e a paciência. Entretanto, olhem só o que dizem os espíritos. Não creais, não acrediteis que essa fatalidade seja absoluta. Não, não é absoluta. Frequentemente, essas desgraças todas que se abatem sobre uma pessoa, costuma ser o resultado de um caminho falso que tomaram, e que não está em relação com a sua inteligência e com as suas aptidões. Ah, eu quis fazer a minha vida por este lado. Sim, mas o que te levou a fazer isto? Você podia ter pensado, não, é que eu senti vontade. Não é por falta de inteligência, nem é por falta de aptidão que acabam acontecendo desgraças. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar, tem muita chance de se afogar. Foi uma fatalidade. Não, foi uma burralidade. Você sabia nadar? Não, mas eu quis atravessar o rio nadando. Morreu afogado. Ai, como Deus foi mal. Não. Se você fosse peixe, tudo bem. Mas se você olhar, não tem nadadeira, não é sereia, arruma uma boia, agarra um toco, amarra uma corda, mas não se exponha. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não buscasse empreender, senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o faz perder-se é o seu amor próprio, que a gente chama de orgulho, e a sua ambição, que o fazem sair do seu caminho e tomar, por uma vocação, o desejo de satisfazer certas paixões. Ai, eu sempre quis fazer tal coisa que meu amigo fazia. Tá bom, mas você é capacitado para isso? Eu não sei, mas o meu sonho é fazer aquilo. Vou fazer de tudo. Mas se você não tiver a capacidade para fazer aquilo, o que você vai fazer é expor-se ao ridículo.
sem estar preparado. Se ele fracassa, é por sua própria culpa. Mas, em lugar de tomá-las sobre si, prefere acusar a fatalidade, sua má sorte, a maldade de Deus. Teria sido um bom operário e ganharia honradamente a sua vida, mas resolveu ser um mau poeta e morreu de fome. Foi a fatalidade? Obviamente que não foi. Foi a sua incúria, foi a sua ilusão, foi a sua falta de pé no chão, de autoconhecer-se. Haveria lugar para todos, dizem os Espíritos, encerrando essa resposta. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse se colocar no seu lugar. O grande problema é que nós nunca queremos estar no nosso lugar. Nós queremos, por inveja, por comparação ou por competição, estar no lugar do outro ou da outra. Só que nós, para estarmos lá, precisaríamos ter tido, primeiro, a escolha daquela tarefa. Segundo, o preparo para estar ali e fazer aquilo. E terceiro, competência, vontade, perseverança. Porque geralmente nós invejamos os seres que estão no topo e queremos ser iguais a eles, mas nós não sabemos quanto custou para que eles chegassem lá. Estamos dispostos a pagar o preço? Há um modismo de ser médium. Todo mundo quer ser médium, todo mundo quer receber espírito. Está preparado para ser obsedado? Está preparado para ser alguém que receberá influências negativas? Porque todo mundo quer ser médium de espíritos nobres, de entidades luminosas, de espíritos escritores, pintores, cientistas. Mas o mundo espiritual não é composto só de entidades assim, ao contrário. Para que exista um processo mediúnico com base superior, é preciso que haja compromisso do indivíduo com espíritos assim. E quando isso é deste jeito, eles promovem o amadurecimento mediúnico no tempo adequado. Não somos nós que vamos atrás de fundos de quintais por aí para ver se a gente desenvolve a mediunidade. Quando a gente está querendo isto, e é possível, ninguém está falando que não é possível. É possível, porque a faculdade mediúnica não é uma exclusividade na doutrina espírita. É uma predisposição orgânica. Você pode fazer isto. Como você pode aprender a nadar, pode aprender a andar de bicicleta. Mas você precisa estar preparado, por quê? Porque se não houver um ascendente espiritual, ou se isso não foi um projeto trazido pela pessoa do outro, da vida em que ela estava para chegar aqui, você vai desenvolver uma percepção e você estará colocado em um ambiente onde o umbral começa. A região umbralina, onde espíritos atrasados, iguais ou piores do que nós, se encontram, é exatamente aqui no mundo físico. É aqui que começam as coisas. Então, o que vai ser daquela pessoa que quis começar a ter relações com o mundo espiritual à força? Iludidos por uma vaidade, iludidos por uma perspectiva, porque sentiu meia dúzia de arrepios e acha que é médium, mas se recusa a disciplinar-se para que a mediunidade possa ser exercida com decência. Vai ser o quê? Vai ser, sim, uma porta aberta aos desajustes, aos desequilíbrios. Podia ser um excelente trabalhador em qualquer atividade beneficente, mas resolveu ser médium e acabou no hospício.
acabou numa situação de infelicidade e acabou reclamando que onde já se viu, eu queria tanto fazer o bem e estou doente, estou com problemas, nada dá certo na minha vida. É claro. Quem disse que esse era o caminho? Resolveu adotá-lo por quê? Só por causa de meia dúzia de arrepios? Que qualquer um pode sentir? E isto serve para todos, não só para médios iniciantes, não. Porque o processo mediúnico é um processo de vigilância constante. Como é que você quer ser? Aquele indivíduo que pode ser usado por espíritos sublimes, levando uma vida mundana. Certa vez um espírito chegou a Chico Xavier e disse: você precisa se preparar para receber um espírito que é tão elevado que do jeito que você está você não consegue senti-lo. E para que isso acontecesse, Chico Xavier durante uma semana teve que fazer quase que jejum. Quase. Inclusive de alimentação. Para depurar-se fisicamente das vibrações que estariam dificultando a sintonia com este espírito que viria. Para que no dia adequado, não é que o espírito viria baixar onde o Chico estava. Esse espírito tinha tanta elevação que era preciso que o Chico subisse vibratoriamente a um nível o mais perto possível de onde esse espírito poderia chegar, na densidade vibratória do planeta. E nós não estamos falando de Jesus, não era Jesus. Por uma semana ele precisou abster-se de comer carne, abster-se de qualquer outras coisas que fossem pesadas, densas, na alimentação, sem falar, obviamente, do equilíbrio de pensamentos, para que no dia que fosse adequado, ele pudesse ser retirado do corpo e estar neste mesmo nível. Ou no nível próximo àquele em que o sacrifício que esse espírito faria fosse suficiente para permitir o contato. Nós estamos vendo pessoas receberem Jesus, comunicações de Maria de Nazaré, como se fosse, sei lá, o carteiro. É mais fácil que tenha um carteiro chamado Jesus, que se manifeste depois que morreu, do que alguém imaginar que, senti Jesus, estou recebendo ele aqui hoje. E se vocês observarem, eu não estou exagerando, o que está no livro dos médiuns, vocês vão ver comunicações apócrifas de Jesus de Nazaré, naquele tempo, naquela época. Kardec as publica. Entre outras, que assumem nomes famosos e que iludem aqueles que as recebem como se eles fossem o canal adequado e perfeito para traduzi-las. Nós vamos buscar e vamos encontrar, só que geralmente nós não encontramos aquilo que queríamos encontrar. Nós encontramos o que de verdade existe. Daí devemos estar preparados, se não tivermos equilíbrio, como o Chico teve que preparar uma moça, que certa vez procurou-o lá em Uberaba, dizendo: ai Chico, meu sonho é ser médium, meu sonho é desenvolver mediunidade de evidência, eu queria saber o que eu devo fazer. O Chico disse a ela: minha filha, se prepare, trabalhe, estude, se doe, mas não esqueça, aquele que vê o lírio também enxerga o sapo. Todo mundo quer ser médium de vidência para ver as coisas lindas.
desiludir-se-ão se ao abrirem os olhos começarem a se deparar com as próprias companhias, as próprias entidades inferiores que nos rodeiam, as entidades que você cruza na rua, como o irmão Jacó relata quando vem à Terra na primeira vez, depois da desencarnação, no livro Voltei. O tipo de entidade que está aqui junto das pessoas. O padrão vibratório, o padrão evolutivo extremamente incipiente, que beira a monstruosidade. Quer ver isto? Quer ser médium desse tipo de entidade? Então por que vai provocar em você a sensibilidade artificialmente? Se você abrir a porta, você vai encontrar isto. É diferente quando alguém abre a porta. Quando alguma entidade elevada ou algum espírito que tem compromisso com a pessoa diz: olha, está chegando a hora de você se preparar para trabalhar. E eles vão medindo, eles vão ajudando o ser a acostumar-se a ter um amortecedor destas emoções. Mas as pessoas resolvem ser maus poetas e depois dão no que dão. Quando poderiam ser entregadores de papel, entregadores de copinho de água, arrumadores de salão de centro espírita, trabalhadores do bem. Mas quiseram ser médiuns, sem ter competência, sem ter maturidade. A culpa é de Deus? Não. A questão 862 deixa bem claro isso. Não há fatalidade, há imaturidade. Ou mais, aquilo que ele diz, isto é por causa do seu amor próprio, da sua ambição. Amor próprio, orgulho. Eu quero ser reconhecido, eu quero escrever livro. Eu recebi algumas vezes pessoas que tinham escrito livros espíritas pela mediunidade, atribuídos a autores importantes, para que eu desse uma lidinha. De duas uma. Ou o espírito emburreceu, ou o médium está achando que se trata de um espírito e é outro, mas não teve sequer o bom senso de analisar o que escreveu. Já passou para alguém ler, tipo assim, já dá uma olhadinha aí como está importante a minha mediunidade. Vou encaminhar isso para uma editora qualquer, porque eles vão publicar. Esse é o desejo. Amor próprio. Não queremos com isso dizer que não possam existir outros médiuns. Podem, estão aí a mancheias. Mas qual é o compromisso deles com a missão do Espírito? Que vai escrever, que vai pintar, que vai falar através deles. É algo que veio de lá para cá, como o Chico costumava dizer que o telefone toca de lá para cá? Ou é algo que a gente resolveu inventar? Mais um probleminha para a nossa cabeça. E então o que costuma acontecer com essas pessoas? Vivenciam essas sensações enquanto elas são novidades. Enquanto arrepia, enquanto sonha, enquanto navega no plano espiritual, enquanto sente alguém. E quando começa a sentir as coisas ruins, aí desencanta. Aí começa, não, hoje eu não vou, eu tô meio assim, tô meio assado. Eu vou procurar outra coisa. Esse desejo de modismos acaba levando as pessoas a fugirem. E aí começam a dizer, não, esse negócio de espiritismo eu já conheço, eu já fui uma vez, mas depois eu achei meio sem graça, muito repetitivo, muito monótono. É monótono. A disciplina da ética do Evangelho é monótona para quem quer novidades.
Porque você que é médium tem responsabilidade de horário, tem responsabilidade de tarefa, tem responsabilidade de pensamento, de sentimento, de conduta moral. Você tem responsabilidades constantes, 24 horas por dia, não só no dia que vai na reunião. Está disposto ou disposta? Ou você está interessado em ganhar dinheiro e na hora vaga ser médium? Como se desse para conciliar as coisas assim. Adora o cifrão durante o dia e aí vai adorar Jesus durante a noite. Como é possível? Se o próprio Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Ah, quer dizer então que se eu for médium eu vou ter que ser pobre? Não é que vai ter que ser. Mas se você se enroscar na administração de muito patrimônio, como é que vai ter equilíbrio? Ah, você tem ações da Petrobras e é médium. Como que você vai receber espírito quando a ação caiu de 200 para 2? Está caindo todo dia, e você está na mesa mediúnica, nossa, hoje caiu para 190, aí no outro dia, na outra semana está em 160, ai Senhor, Dona Maria Ribeiro, será que eu vendo as ações, ou eu continuo com elas? Dá uma dica para mim. Que dica para você? Vai resolver-se antes, para que depois você saiba separar as coisas. Ai, como é que pode? Eu estou lá me doando e os espíritos não me protegem, eu vou perder tudo. Não, não vai perder tudo não, vai continuar vivo por enquanto. Agora, vai ser legal você perder tudo e continuar médium. Será que é capaz? Será que tem essa coragem de estar doente e ir ao trabalho? De ter sido contrariado, de perder o emprego e ir lá comparecer, de ter enterrado um ente querido e porque você tem obrigações naquele dia, você vai ao serviço, se oferecer? Então, por que nós falhamos? Por que nós nos desiludimos com o Espiritismo muitas vezes? Porque nós queremos que o Espiritismo nos sirva. Ao invés de nós servirmos ao Espiritismo. E qual é o preço? É o desencanto. É a frustração. Se você falar isso para a pessoa que está toda empolgada, ela ri da sua cara e deixa você falando sozinho. Mas 1 ano depois, 2 anos depois, aí chega a hora da colheita. E então, a pessoa precisará de muita coragem para ser de verdade o que se exige do médium. Ah, enquanto é moda, enquanto é meia hora por semana, enquanto é um dia só, uma noite só, tudo bem, é legal, é bom. Só que quando você descobre que você não é médium só no centro espírita, que você sente a entidade onde você estiver e você sabe que ela pode te induzir se você estiver invigilante, aí você começa a ter que se restringir por disciplina. Que as entidades que querem tirar você da linha vão exaltar você naquilo que você tem de pior, para que você ache que você está certo. Então vão estimular você a procurar coisas que te causem prazer, coisas que façam você desenvolver aptidões que você sente em você, que são importantes, sem que sejam. Se ilude a respeito de você mesmo. E no próprio livro dos médiuns está escrito lá que um dos caminhos mais fáceis de levar o médium à falência se chama fascinação. E as pessoas que têm essa percepção por não terem tido disciplina e autoanálise, provam este processo exatamente quando, no auge dele, achando que o que elas fazem é o mais bonito, é o mais profundo, se afastam
daquelas pessoas que poderiam tirá-las daquela situação. Se alguém lhe diz, escuta, você já pensou que esse cara não é Jesus? Você já pensou que essa entidade pode não ser aquela? Você já estudou os fenômenos anímicos, que isso pode ser uma coisa sua? Não, você não está acreditando em mim, não venho mais aqui. Pronto. Prova completa do processo da fascinação do capítulo 23º do livro dos Médiuns. A entidade manipula tão bem e a pessoa gosta tanto de ser manipulada naquilo que ela sonha em ser, que elas duas saem do ambiente ou da companhia das pessoas que poderiam alertá-las, para que elas continuem no mesmo caminho. Qual é a ligação disso com o Evangelho? Capítulo 25. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, diz Jesus no Evangelho de São Mateus, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer. Se vai comer. Não vos inquieteis para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua altura em 1 centímetro? Medida atual, que na época era chamada de côvado. Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão mesmo, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou do que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas estas coisas? Porque o vosso Pai sabe que destas coisas tendes necessidade. Procurai, portanto, primeiramente, o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Quem hoje que está aqui, que nos assiste agora, e são mais de 1.300 pessoas, quem procurou o reino de Deus hoje? Quem levantou-se e disse, eu vou procurar o reino de Deus em algum lugar? Nós nem sabemos o que é isso. Nós nunca pensamos no que é isso. Jesus, isso é tão importante que Jesus o coloca na oração de Pai Nosso. Todo dia a gente repete, venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? É o reino da ambição, da mesquinharia? É o reino da matéria? É o reino das necessidades? Certamente não pode ser. Mas quando foi que nós procuramos o reino de Deus hoje? Que nós saímos de casa pensando nele.
cruzamos muitas vezes com ele e não notamos. O reino de Deus está na compaixão. E talvez hoje nós tenhamos tido a oportunidade de ter um contato com o sofredor e não tínhamos tempo. Não quisemos perder nosso tempo. Não quisemos gastar algumas palavras para ouvi-lo ou para dividir com ele sua dor. O reino de Deus está esperando que isto possa ser feito. Procurai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não inquieteis, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E se alguns interpretam esta passagem como uma irresponsabilidade, uma falta de cuidados para manter-se, o Espiritismo não faz isso. A doutrina espírita não está dizendo, você tem que largar-se porque Deus vai pôr comida na sua boca. Não, ao contrário. Lá nas leis morais está falando da lei do trabalho. Está falando que nós devemos trabalhar sim, para conquistar a melhoria da nossa inteligência, para suprir as nossas necessidades. Não é para ficar rico, não é para ficar acima dos outros, é para melhorar através das experiências. Aquilo que vai enriquecer cada um como espírito. Mas quantas vezes nós deixamos o reino de Deus passar por medo? Por medo. Nossa, economia, meu Deus, o que vai acontecer? Se o dólar subir mais, se a bolsa cair muito, se as ações forem para o buraco, o que vai acontecer? Nós achamos que Deus é um empresário. O Criador do universo tem uma bolsa de valores, que manipula o euro, o dólar, ou qualquer moeda que está no universo e em outros mundos. Desde quando isso foi o reino de Deus? Quando foi que procuramos a bondade como patrimônio divino? Quando foi? Hoje que nós pensamos, não, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu vou procurar na rua alguém que eu possa ajudar, sem que essa pessoa descubra isto. E então você passou andando pelos seus caminhos e viu um mendigo do outro lado. E você foi ao bar, comprou um sanduíche e disse para o rapaz, vai para mim lá e entrega para aquele moço que está caído lá. Mas moço, esse cara é um bebum, ele vem aqui encher a cara. Não te perguntei. Que ele não coma é problema dele. Mas que hoje o reino de Deus está chegando a ele com um sanduíche, ele não vai poder negar. Quando foi que nós fizemos isso? Algum dia, com esta consciência. Não que eu sou bom, não que eu sou o melhor, mas que eu sou a expressão do que Deus pode produzir de bom, nestas coisas simples. Que eu decido, não é Deus. Procurai o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós fizermos isto, não precisaremos ter medo. Não nos intimidará se a bolsa vai cair, se nossas receitas vão dar ou não. Porque o reino de Deus não é feito de moedas. O reino de Deus é feito de responsabilidades no afeto, no amor, que a gente vive. Enquanto não estivermos vivendo, nós estamos bem atrelados ao reino dos homens. Este sim a gente conhece. É o reino do espelho, é o reino do carro, é o reino da barriga cheia, é o reino da casa bonita, é o reino de gerar inveja nos outros, é o reino de receber espírito sem ser muito lá verdadeiramente espírito.
É o reino da vaidade em que nós nos manifestamos, em que nós damos vazão aos nossos problemas psicológicos para sermos importantes. O reino de Deus é diferente destas coisas. Mas é importante que a gente o procure. Ao invés de ficarmos esperando que ele aconteça. Porque a gente pode fazer com que ele aconteça. Com aquilo que nós escolhermos. E ninguém está aqui falando que você vai ter que ficar pobre. Porque de verdade os espíritas gostam muito de Jesus, mas como cristãos, na sua maioria, gostam muito de dinheiro. Se alguma atividade exigir dele que ele faça alguma coisa além do que ele está disposto, geralmente, não, eu não posso. Não pode? Será? Será que não pode? E se esta noite você for chamado ao outro lado? Se você ficar sabendo que daqui a algumas horas seu corpo já não estará mais vitalizado, do que vai servir guardar todas as coisas? Vai para o outro lado, com a consciência de que poderia ter feito o reino de Deus chegar para mais pessoas e não fez nada. Existem pessoas que ainda não perceberam que poder possuem de fazer este reino de Deus se tornar verdade. Com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, mas só com o idealismo no que fazem. Mas a maior parte, infelizmente, costuma perguntar: quanto eu vou ganhar para fazer isto? Quanto? Se eu ganhar bem, conte comigo. Isso não é bem o reino de Deus. Seria a mesma coisa que a gente esperar Jesus perguntando: Simão, aquele doente que está lá, que você falou para mim que está pedindo ajuda, ele tem condições de nos pagar o transporte até lá? Ele vai nos dar de comer se a gente chegar lá com fome? Se não der, a gente não vai. Fale para ele antes. Tão pouco digno de Jesus seria isso, como continua a ser pouco digno de qualquer um que acredite nele e que viva dentro desses conceitos, achando que este é o melhor caminho. Por isso, não é a fatalidade que nos faz infelizes. É a gente querer ser mais do que tem competência. E é a preguiça que não nos faz tornarmos-nos competentes porque dá trabalho. Isto sim. Mas ninguém está impedido de aprender. E errar é uma das formas. Sofrer é uma das formas. Mas isso poderia ser evitado se cada um soubesse o seu lugar. Como o próprio mundo espiritual diz no fim da resposta: haveria lugar para todos, se cada um soubesse o seu lugar. Se você não quisesse o lugar da esposa do seu amigo, nem do marido da sua companheira de trabalho, porque parece que eles são mais felizes que você, fique na sua. Construa a sua felicidade aonde você estiver, com a pessoa com quem você estiver. Aguente, tenha coragem de mudá-la mudando-se. E deixe os outros em paz. Porque ninguém será feliz causando infelicidade alheia. É do reino de Deus isto. Buscar a felicidade pelo reino dos homens é construir infelicidade nos outros. Mas buscar a felicidade no reino de Deus é compreender a felicidade alheia e fazer de tudo para preservá-la. Deus faz isso todos os dias, se a gente não atrapalhar. Pensemos nisso. O Evangelho continuará na próxima semana nesse mesmo capítulo. Vamos orar.
Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Teu amor nos oferece, pela possibilidade de aprendermos e, mais do que isso, vivenciarmos com base no aprendizado aqueles comportamentos que modificam nossos destinos. Boa parte da humanidade visita as igrejas para pedir a Deus que mude seus caminhos. Nós, entretanto, temos a honra de compreender que somos nós os responsáveis por essa mudança. E ao invés de irmos em busca do milagre ou do santo que o possa fazer, aprendemos que devemos nos santificar pelo pensamento lúcido e pela vontade firme, para que nossa escolha crie o novo caminho e o novo destino. Assim, aqui nos reunimos não mais como o cortejo dos pedintes, a reunião dos desesperados em busca do Teu colo, mas como aqueles que se abastecem e que compreendem pelos ensinos que recebemos como fazer, e que obviamente nas nossas deficiências contamos com as forças divinas, por entrarmos em sintonia com este manancial inesgotável, com esta bondade perseverante, que tudo faz para que o aluno frequente a escola e aprenda por si próprio. O dia que descobrirmos de verdade o significado desta oportunidade, certamente a colocaremos depois da vida que recebemos de Deus como o mais importante tesouro da nossa existência. Uma vez que é graças a isto que nosso espírito estará melhor, depois que passar o período da experiência física, coisa que muitos milhões de seres não aproveitarão por desconhecerem. Ajuda-nos a que nós sejamos capazes de levar esta noção a mais criaturas e assim torná-las senhoras do próprio destino, sabendo para onde ir e o que fazer. Por isso, Senhor, mais uma vez nós vamos cantar com